antes de começar o programa de hoje, eu quero apresentar o Papo de Futuro para quem começa a nos acompanhar também pela TV Câmara, na estreia do painel eletrônico nesta semana também na TV Câmara, além da Rádio Câmara e do canal do YouTube da Câmara dos Deputados. O Papo de Futuro é uma conversa sobre tecnologia da informação, novas alternativas tecnológicas e como é que a gente se insere nesse novo mundo digital. E sempre quem está aqui conosco é a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Oi, Beth, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, e bom dia, então, aos ouvintes da Rádio Câmara, que estão sempre com a gente, e agora aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer enorme estar aqui levando essa mensagem de como é que a gente realmente consegue viver num mundo tão diferente. Pois é, Beth, eu vou falar então sobre qual é o tema de hoje. O tema de hoje é para quem está confuso, para quem sofre de ansiedade, para quem, como a gente, que não consegue parar de ver as redes sociais, fica entediado facilmente, a gente que vive irritado. Bom, esse é o mundo da aceleração digital. A gente acha que o planeta está girando mais rápido, pelo menos os nossos pensamentos, né, vão a 1000 km por hora. Ao contrário do telefone, que a gente pode deixar de lado, a gente não consegue se desconectar, né, das mídias sociais. E apesar de dar muita vontade disso, né, o mundo das mídias digitais que parecia uma liberdade para a gente voava, né, indo de um assunto para outro, de uma conversa para outra, agora parece uma prisão, né, porque são muitas escolhas, não é, Beth? Exatamente, Márcio. A gente vai tentar aqui problematizar sempre um pouco e pensar, refletir um pouco sobre que mundo é esse que está vivendo e quais são os limites que a gente vai colocar. Por isso, a conversa do Papo de Futuro, ela é um pouco diferente dos outros programas que tratam da último lançamento, da última novidade, como que a gente vai ganhar mais dinheiro na internet ou fazer o marketing digital. Por quê? Porque essa mudança que a gente está vivendo é uma mudança para todos e ela é uma mudança para sempre. A gente está imerso, Márcio, num caminho sem volta. E a gente vai fazer o quê? Simplesmente colocar a cabeça no buraco na hora que a gente entra num limite de estresse, burnout, de desespero, de angústia, de 8 horas na telinha do telefone, no excesso de telas, na nomofobia, como a gente já falou no Papo de Futuro, né? Quer dizer, uma adição, um vício pelo celular, ou a gente vai tentar sair da nuvem para olhar um pouco mais além. O Papo de Futuro faz, então, Márcio, toda semana a gente está aqui fazendo justamente esse convite, né? A gente pode ficar atolado, sobrecarregado, com likes, engajamento, impulsionamento, tudo isso, toda essa cultura, né, lexical, semântica da internet, né, como inteligência artificial, ou a gente pode simplesmente tentar olhar para as mudanças e perguntar, bem, qual é o meu lugar e onde é que eu, Beth, Márcio, né, o nosso espectador, quer parar? Pois é. Essa é uma pergunta, aliás, Beth, que alguns cientistas de muito renome, né, muito nome na comunidade tecnológica fizeram recentemente, né? Parem as máquinas, né? Se referindo um pouco especificamente à inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o chat GPT, que trabalha com a linguagem, né? E outras máquinas inteligentes também. Mas, Beth, é possível mesmo parar o tempo, segurar os ponteiros do relógio? Pois é, a inovação não vai parar, Márcio. Existe toda uma indústria, existe um financiamento por trás disso e existe um movimento global de globalização. A inovação não vai parar. O que a gente precisa discutir aqui, como eu falei, é nós não vamos virar máquinas e nós não podemos nos robotizar. Por quê? Porque, afinal de contas, como na moratória que você falou da inteligência artificial, que foi assinada pelo Elon Musk, por inúmeros, mais de 22 mil assinaturas nessa carta, que é uma carta aberta, que está colocada na internet, a grande diferença é que nós temos o poder do discernimento. Você quer ver por que a gente não vai virar nunca uma máquina? Quando a gente está na internet, a gente sabe exatamente quando a desinformação
está acontecendo dentro daquela rede social que a gente está de uma forma ostensiva, de uma forma completamente danosa. A gente sabe também quando a gente tem, no caso, uma indústria pornográfica, uma pedofilia, um movimento de violência ou de incitação ao ódio em curso, como a gente viu agora há pouco, né, na pauta que o Cláudio Ferreira passou, a discussão dos ataques do 8 de janeiro. Então, a gente coloca, por exemplo, a gente percebe o risco que tem hoje da inteligência artificial e dessas máquinas inteligentes de pegarem a nossa cara e colocarem num corpo e com uma informação completamente difamatória. São coisas absolutamente reais que nós podemos parar. Pois é, eu vou falar então para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pela TV Câmara, que é a gente mesmo que está aqui, né, Beth? Não é deepfake nem nada, né? É a nossa cara mesmo. Bom, Beth, você cita sempre um filósofo, Yuval Hariri, e você me passou antes, né, que ele diz que os algoritmos escolhem as nossas preferências, né? Mas é o uso da linguagem pela inteligência artificial generativa que vai permitir uma espécie de evolução, né, das máquinas a ponto de que talvez elas possam até mesmo substituir a gente. Tem até um filme recente agora na Netflix que fala sobre a revolução das máquinas e a revolta dos humanos, né, contra isso. Bastante interessante e um pouco assustador, né, Jeff? Tendo domínio, né, em que sentido isso pode acontecer, essa substituição? Um domínio sobre a história, de, sabe, até reescrever a história, é isso, Beth? Então, Márcio, eu acho que a palavra-chave desse novo mundo digital é controle, né? Nós estamos sendo extremamente controlados pelas big techs, essas grandes plataformas, que editam, manipulam, processam, hierarquizam, enfim, fazem o que querem na falta de uma regulamentação mais firme. Por outro lado, nós temos também um fenômeno que é a questão da moderação de conteúdo. Então, a gente vê que existe um paradoxo, porque o conteúdo que mais viraliza e que, portanto, é o mais fomentado por essas plataformas é justamente aquele conteúdo da mentira, da calúnia, do viés algoritmo, do preconceito, das violações ao direito autoral, né, do deepfake, como você falou, que acaba sendo uma violação da liberdade de expressão e a destruição de reputações. A gente tem uma série de impasses aí para serem discutidos. E, nesse sentido, a linguagem ela entra na questão do controle, respondendo objetivamente a sua pergunta. Porque no momento em que a gente não sabe que até que ponto as máquinas vão poder reinventar essa história ou fomentar todos esses problemas que a gente está colocando, sem que os próprios detentores desses sistemas algoritmos, as plataformas, possam controlar. O Yuval Hariri, por exemplo, coloca, e vários especialistas, que a gente tem, por exemplo, as máquinas inteligentes de xadrez que começam a inventar jogadas. Por isso, a moratória. Até que ponto a gente vai conseguir controlar as máquinas no futuro, sendo que a gente não sabe nem para onde elas vão. Tá, mas então qual é a chave? É regular a internet como espaço público? Porque a gente pode fazer a comparação, né, na comunicação. A TV, o rádio, tem alcance de milhares de pessoas, né? Mas canais na internet como o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o Instagram têm alcance de milhões. Como é que como é que fecha essa conta, Beth? Exatamente, Márcio. Você colocar uma ofensa na internet e ter um alcance de 20 pessoas, que é o da sua rede social, ok, tudo bem. Agora, isso viralizar e ter uma audiência de 1 milhão de pessoas, por exemplo, já que a gente está falando do Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, que são mídias que alcançam 2, 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, a gente está falando nessa escala planetária e os modelos de regulação, na verdade, eles já estão colocados na rua. A Câmara, o Brasil, né, inspirados especialmente ali na União Europeia, tem sido bastante protagonista nesse processo, porque, na verdade, tem que ser. Então, os projetos estão aí para serem votados. O problema é que as plataformas, na tentativa de evitar uma ação mais ostensiva do Estado, que está sendo cobrado pela sociedade, pela própria academia, acaba dizendo, olha, para quê?
controlar conteúdo se nós já moderamos? Para que a gente precisa de uma lei? E aí a gente devolve a pergunta, né, Márcio? Por que não ter uma lei se, na verdade, vocês já fazem isso? Só que, na verdade, quando a mídia vai para a sua própria mídia para fazer uma campanha difamatória contra uma lei que está nesse parlamento, ao invés de vir aqui sentar na mesa e discutir, a gente começa a desconfiar um pouco do processo. Pois é, Beth. Você citou alguns problemas, né, como o assassinato de reputação, né, os deepfakes. Eu acrescento, por exemplo, os casos de pedofilia, discurso racista nas redes, né, comportamentos que não são reais, né, provocados por bots ou por moderadores que são contratados. Nas eleições a gente viu isso, né, para desestabilizar a democracia ou as instituições públicas no país, e por aí vai. Como é que lidar com isso, Beth? Pois é, eu assisti uma palestra em que o ministro do Supremo, Barroso, ele falou uma coisa bem interessante. Como é que a gente pode discutir ou divergir em cima do óbvio? O que seria o óbvio? Pedofilia na internet não parece que é óbvio. Evitar a incitação ao ódio, a um ataque numa escola, que a gente chama do culto ao herói, que leva realmente, que estão nessas redes, principalmente as redes paralelas, Discord, várias redes, não adianta nominar, inúmeras redes em que não se tem acesso, não se tem controle e que as próprias plataformas não estão cuidando porque, inclusive, não tem o moderador, aquele agente que faz a filtragem do conteúdo que não pode ser filtrado por uma máquina. Tem que ser filtrado por um humano. Portanto, a gente pretende discutir aqui na nossa trajetória, né, nessa nossa estreia na TV Câmara, que nos deixa super honrados, porque é uma TV que tem altíssima credibilidade, altíssimo grau informativo, altíssima reputação, e é exatamente esses conceitos que a gente precisa levar de uma comunicação pública e de um espaço público que a gente precisa estar levando para a internet também, que hoje está dominada por essa lógica comercial das plataformas digitais. Como você falou, a fazenda de cliques, por exemplo. A gente tem pessoas que são contratadas para ficar dando like em todo tipo de conteúdo. E onde é que fica aí a responsabilidade, accountability, fairness, né? Onde é que a gente vai ter aí a questão da autenticidade do conteúdo? Uma série de questões que a gente vai trazer aqui, sim, Márcio, no Papo de Futuro, de uma maneira didática, de uma maneira interativa, o máximo que a gente conseguir colocar, dando exemplos. Por quê? Porque, além da gente estar discutindo o PL e o PL 2630, a liberdade de informação, porque não é liberdade nem de censura, nem liberdade de mentir na internet. Portanto, são várias fronteiras que a gente vai trazer aqui, que são muito interessantes e abrangendo e aumentando para a gente finalizar, trazer também a questão da qualidade das telecomunicações, financiamento público de ciência e tecnologia, comércio eletrônico, indicando como é que o nosso usuário, enfim, a gente pode cada vez mais ter menos crimes digitais, menos golpes e uma internet, gente, muito mais segura, responsável, informativa e que a gente consiga colocar um limite e dizer, bom, agora é hora da gente interagir olho no olho. Essa é a minha mensagem que eu deixo hoje aqui, Márcio. Perfeito. Bom, e se essa última intervenção da Beth Veloso parecer um convite, é porque é mesmo. Venha participar com a gente, venha discutir esses temas também, apresentar suas sugestões, fazer o seu comentário. Você pode usar para isso o canal do YouTube da Câmara dos Deputados na internet, no endereço câmara.leg.br/YouTube. Você pode mandar uma mensagem para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou também uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Toda semana, sempre às terças-feiras, a Beth Veloso está conosco aqui no Papo de Futuro. Por enquanto, então, Beth, obrigado e a gente se vê na semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, esta foi a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso.